Um assassinato terrível que chocou os Estados Unidos na década de 40, tornando-se o crime mais famoso da história do país e que até hoje não foi solucionado. Eu sou o Peu, o vídeo de hoje é sobre o crime da Dália Negra. Mas antes, se você quer apoiar meu trabalho aqui no YouTube, você pode assistir os anúncios que passam nos vídeos, que assim você vai estar me apoiando de forma gratuita e de milhões. Então se acomode na sua cadeira, deixa o seu like que hoje vamos conhecer os detalhes do terrível assassinato de Elizabeth Short. Em 1947, um crime brutal chocou Los Angeles. A morte da jovem aspirante à atriz Elizabeth Short ficou conhecida não só nos Estados Unidos, como também no mundo todo. O nome Dália Negra ganhou popularidade depois que o jornal LA Herald começou a usar a referência em suas manchetes sobre o caso. O termo se espalhou e começou a ser utilizado por todos os veículos de imprensa que acompanhavam o caso. Mas o que foi o caso Dália Negra? Na manhã do dia 15 de janeiro, o cadáver de Elizabeth foi encontrado em uma vala de uma obra em um condomínio no bairro Leimert Park, em Los Angeles. Betty Bersinger, a proprietária da casa, estava passeando a pé com sua filha de 3 anos quando avistou o cadáver. A princípio, ela acreditou que fosse um manequim de loja, mas ao se aproximar, viu que realmente era um cadáver mutilado. Betty então tapou os olhos de sua filha e chamou a polícia. Quando a polícia chegou ao local, a brutalidade do crime não só chocou os policiais, como também os jornalistas que vieram cobrir o ocorrido. A jovem de 23 anos estava nua, com os braços para cima e as pernas abertas. Seu corpo havia sido partido ao meio pela cintura. Vários cortes foram encontrados no corpo da vítima, inclusive em seu rosto, onde um corte foi encontrado em sua boca que ia de orelha a orelha, formando um sorriso macabro. Segundo a análise, o sorriso é um grande sinal de agressividade e sarcasmo do assassino. E as lesões e cortes na cabeça indicavam um envolvimento pessoal do assassino com a vítima. Além disso, os cortes pelo corpo, principalmente na região dos seios e da coxa, onde haviam pedaços fatiados, indicavam sadismo e passionalidade. E ainda, segundo os especialistas, a divisão do corpo ao meio pode sugerir, na percepção do assassino, uma dupla personalidade ou uma falsidade frequente da vítima. O corpo também estava limpo e o sangue completamente drenado. Não havia nenhuma gota de sangue no local do crime, o que fez muitos analistas acreditarem que o assassino queria apresentar de forma clara e limpa para que as pessoas pudessem ver os detalhes e o cuidado que ele teve no assassinato. Isso fez a polícia concluir que o corpo foi lavado após o crime e depois levado até o terreno baldio onde foi descartado. E a partir daqui começaram as investigações. Devido à popularidade do crime, a polícia de Los Angeles pediu ajuda estadual e federal e poucos dias depois do descobrimento do corpo, o jornal LA Herald recebeu um bilhete que dizia: "Aqui estão os pertences de Dália". E junto dessa mensagem estava um cartão do seguro social da jovem, a certidão de nascimento, um telegrama, alguns cartões de visita, uma agenda com algumas páginas arrancadas e fotos dela com diversos militares. Isso fez com que a polícia acreditasse que o bilhete fosse de fato verídico por conter muitos pertences pessoais da vítima. Mas graças à mídia sensacionalista, o caso atraiu muita atenção e cerca de 60 pessoas assumiram a autoria do crime, mas logo todas elas foram descartadas pela polícia. E isso reduziu a lista de suspeitos, mas a pergunta ainda pairava no ar: quem matou Elizabeth Short? Inicialmente, o principal suspeito foi Robert Munley, um vendedor que teria oferecido carona para Elizabeth depois de ter sido mandada embora da casa da família French,
onde estava hospedada. Segundo o depoimento do suspeito, eles passaram a noite do dia 8 de janeiro juntos, antes da jovem ser deixada no hotel Biltmore. De acordo com ele, Elizabeth iria se encontrar com a irmã ali. Só que durante o depoimento, Robert teve crises profundas de depressão e precisou ser submetido a terapias de choque, uma prática abominável, mas que era muito comum naquela época. Ele acabou sendo internado em um hospital psiquiátrico onde confessou o crime. Mas anos mais tarde ele revelou que não sabia nada do caso depois de ser submetido a diversas doses de sódio pentasal ou pentatal. Eu não sei ao certo como se pronuncia, mas é o famoso soro da verdade. Pelo menos era o que se acreditava naquela época, né? Então, além de suspeito, Robert também foi vítima desse caso graças à investigação desumana das autoridades naquela época. Mas outro homem chamado Arnold Smith também foi apontado como responsável pelo assassinato de Elizabeth. De acordo com as anotações do investigador Johnson John, Smith também teria sido responsável pelo assassinato violento de Georgette Bauerdorf um ano antes. Nesse caso, o homicídio teria sido motivado pelo término do relacionamento e envolvia um homem alto, magro e manco como principal suspeito. E Arnold, que já havia sido fichado por outros crimes, batia com a descrição. Em seus depoimentos, Arnold disse que ouviu relatos dos homicídios de Georgette e Elizabeth de um homem chamado Al Morrison. Mas, segundo o detetive, Al Morrison nada mais era do que um alter ego do próprio Smith. Mas a polícia não conseguiu provar de fato a relação dele com os dois crimes, principalmente com o crime de Elizabeth, levando a polícia novamente a procurar um novo suspeito. E durante as investigações, a mídia sensacionalista propôs ligação com outro caso famoso, os crimes do assassino do torso. Esse serial killer também desmembrava suas vítimas, que muitas vezes eram mulheres, e também separava seus corpos pelo torso. Se você quer saber mais sobre esse caso do assassino do torso, comenta aqui embaixo que eu posso trazer aqui no canal também. E por mais que os dois casos fossem semelhantes, a polícia encontrou diferenças que fizeram eles descartar o assassino do torso como o autor do crime da Dália Negra, pois ele havia estado em atividade quase uma década antes e já havia sido preso. E durante essa busca por um culpado, outros crimes semelhantes ao de Dália Negra aconteceram no período, levando a polícia a acreditar que talvez o caso pudesse estar ligado a um serial killer nunca descoberto. Mas por mais que a polícia não tivesse um suspeito consolidado, eles tinham um perfil bem definido do assassino. Segundo a polícia, o assassino de Elizabeth tinha traços de muita organização pela forma como levou e deixou o corpo no local, mas também de muita desorganização por ter mutilado o corpo de forma confusa e desordenada. Seu perfil foi estabelecido pelas autoridades como um homem que nutria ódio pelas mulheres e por desejo em chocar a sociedade, além de ser mais rico que a vítima e possivelmente um caçador ou um açougueiro pela forma que ele lidou e transportou o corpo. Contudo, apesar de todos os esforços das autoridades e dos mais de 25 suspeitos investigados, nenhum culpado foi encontrado e o caso Dália Negra segue até hoje sem resolução. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de comentar se você quer que eu traga mais crimes reais aqui pro canal, porque eu sou viciado nesse tipo de conteúdo e se vocês gostarem, eu posso trazer mais para vocês. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima investigação. Tchau!